Fala, noveleiros! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um resumão daqueles, cheio de spoilers da sua novela preferida? Aproveita e deixa seu like no vídeo, e no final me conta nos comentários de que cidade você está me ouvindo. Bora pro resumão? Sexta-feira, 14 de fevereiro. A tensão entre os personagens chega ao seu ápice, com uma série de confrontos e revelações que começam a colocar todos em perigo. Edinho, um dos personagens que parecia estar em segundo plano até então, ganha destaque ao agredir Rudá. A motivação por trás desse ato violento é clara. Ele precisa garantir que o segredo sobre Molina permaneça escondido. Rudá, embora completamente surpreso, sabe que não pode confiar em Edinho, mas também percebe que suas opções estão ficando limitadas. A ameaça de Edinho, que está disposto a tudo para proteger Molina, faz com que Rudá se cale por enquanto, temendo as consequências caso se revele o que sabe. Enquanto isso, a relação entre Filipa e Mércia se torna cada vez mais tensa. Mércia, em sua típica postura de controle, dá um ultimato a Filipa. Ela precisa sair do país. As razões por trás disso são nebulosas, mas Mércia parece estar empurrando Filipa para longe, talvez para evitar que ela descubra demais sobre o que está acontecendo nos bastidores. Filipa, por sua vez, não sabe como reagir. Ela está em uma encruzilhada, sem saber se deve obedecer à ordem de Mércia ou desafiar suas ameaças. Mas a pressão sobre ela aumenta a cada dia, e Filipa sente que não pode mais se esconder. Em paralelo a essa situação, Luma, determinada a descobrir a verdade sobre os quadros roubados e a ligação entre Júlio Zeyer e Mércia, finalmente consegue juntar as peças do quebra-cabeça. Ela conta a Mavi que foi descoberto que Júlio Zeyer, na verdade, foi comprador das obras de arte de Cecília, e ela não hesita em pressionar Mércia, acreditando que a matriarca está mais envolvida no golpe do que jamais imaginou. Essa descoberta deixa Mércia mais nervosa do que nunca, e ela se vê forçada a agir para proteger seus próprios interesses. A guerra silenciosa entre Luma e Mércia está em pleno andamento, e ninguém sabe quem sairá vitorioso. Enquanto isso, Berta, sempre uma figura de força, começa a mostrar sinais de fraqueza. Ela passa mal, mas o mais chocante é a reação de Isis, que, em sua frieza habitual, não demonstra nenhuma preocupação com o estado de saúde de Berta. Isis continua sua manipulação, mostrando mais uma vez que, apesar de aparentar ser uma pessoa próxima de todos, está muito mais envolvida em suas próprias tramas. Ela vê Berta apenas como uma peça no jogo que está jogando, e a saúde da mulher não é uma prioridade para ela. Fátima, por outro lado, faz o possível para ser uma presença positiva na vida de Berta. Ela aconselha a pensar em sua felicidade, tentando oferecer uma visão mais otimista e leve em meio ao caos em que se encontram. Fátima acredita que Berta merece mais do que se submeter às manipulações e mentiras que a cercam. Ela sabe que, com o apoio de pessoas verdadeiramente boas, Berta poderia começar a reavaliar sua vida e talvez até encontrar uma nova direção. Enquanto isso, Mércia, sempre à frente de todos, diz a Molina que Luma não pode descobrir a verdade sobre quem ele realmente é, o misterioso Júlio Zeyer. A tensão entre eles é palpável, e Molina, agora mais preocupado do que nunca, começa a se perguntar até onde pode ir com os planos que está tramando. Ele sabe que está lidando com algo muito maior do que inicialmente imaginou, e que se Luma descobrir seu verdadeiro nome, as consequências podem ser devastadoras para ele e para todo o seu império. De Malice, sempre à espreita, se envolve na história de uma maneira que ninguém esperava. Ela chama Rhodes para ajudar a consertar o registro da casa de Filipa, uma ação que, embora pareça trivial à primeira vista, na realidade carrega grandes implicações. Rhodes, com suas habilidades investigativas, começa a perceber que há mais por trás dessa solicitação do que ele imaginava. Algo está sendo escondido, e ele sabe que deve agir rapidamente antes que os segredos se tornem ainda mais difíceis de desvendar. Isis, em um momento de sinceridade inesperada, conta a Cristiano que Michelle estava com Daniel enquanto ele estava preso. A revelação pega Cristiano de surpresa, e ele começa a questionar tudo o que sabia sobre Michelle e Daniel. Ele se sente traído, e a frustração começa a tomar conta dele. Não é apenas a traição de Michelle que o afeta, mas também o fato de que ele estava preso, sem saber de nada, enquanto as coisas aconteciam ao seu redor. A desconfiança começa a crescer, e ele se vê em uma encruzilhada, sem saber em quem confiar. Filipa, por sua vez, tem um encontro com Viola, e a reação dela é de total perplexidade. Ela não sabia o que esperar de Viola, mas o choque ao vê-la é claro. Filipa não sabe como reagir, e isso a deixa ainda mais vulnerável. As emoções começam a se misturar em sua mente, e ela se vê em uma situação onde não pode mais esconder seus sentimentos ou suas inseguranças.
A chegada de Viola coloca Philippa em uma posição difícil, e ela não sabe se deve se afastar ou tentar entender o que está acontecendo. Por fim, a tensão atinge seu clímax quando Mercy apresenta um homem a Luma e Mavi, afirmando que ele é Júlio Zeyer. Luma, desconfiada e determinada a descobrir a verdade, observa o homem com um olhar crítico. Ela sabe que essa é mais uma jogada de Mercy para desviar a atenção, mas a dúvida começa a surgir. O homem que está diante delas parece ser uma pessoa-chave para desvendar os mistérios que estão sendo escondidos, e Luma não pode permitir que ele escape tão facilmente. A situação se torna cada vez mais complexa, e todos os personagens estão em uma corrida contra o tempo para descobrir a verdade e garantir que seus próprios segredos não sejam revelados. Essa virada inesperada promete grandes revelações nos próximos capítulos, com as tensões entre as personagens chegando a um ponto de não retorno. Cada uma delas, com suas próprias motivações e segredos, está se aproximando de um grande confronto, e ninguém sabe o que o futuro reserva para eles. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.